Leitura do dia. Leitura do livro de Tobias. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa, e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede por cima de mim, havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos, e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos, tecendo lã. Entregava o produto aos patrões, e estes lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta, e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário, e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balar. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o a seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: é um presente, que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela, e insisti que o devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição? Que está nessa moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavras do Santo Padre. Por um lado, intimando que se restitua ao imperador aquilo que lhe pertence, Jesus declara que pagar o imposto não é um gesto de idolatria, mas um ato devido à autoridade terrena. Por outro, e é aqui que Jesus dá o golpe de asa, evocando o primado de Deus, pede que se lhe dê aquilo que lhe pertence como Senhor da vida do homem e da história. A referência à imagem de César, gravada na moeda, diz que é justo sentir-se a pleno título, com direitos e deveres, cidadãos do Estado, mas simbolicamente faz pensar na outra imagem que está gravada em cada homem, a imagem de Deus. Ele é o Senhor de tudo, e nós que fomos criados à sua imagem, pertencemos sobretudo a Ele. Da pergunta que lhe fazem os fariseus, Jesus extrai uma interrogação mais radical e vital para cada um de nós, uma pergunta que podemos fazer a nós mesmos: a quem pertenço? À família, à cidade, aos amigos, à escola, ao trabalho, à política, ao Estado? Sim, sem dúvida. Mas antes de tudo, recorda-nos Jesus: tu pertences a Deus. Esta é a pertença fundamental. Foi Ele que te deu tudo aquilo que és e que tens. Por conseguinte, podemos e devemos levar a nossa vida, dia após dia, no reconhecimento desta nossa pertença fundamental e na gratidão do coração ao nosso Pai, que cria cada um de nós singularmente e irrepetível, mas sempre segundo a imagem do seu amado Filho Jesus. É um mistério maravilhoso. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. São Norberto, bispo de Magdeburgo, fundador dos Conegos Regulares Premonstratenses. Norberto converteu-se, após ter sido atingido por um raio. Tornando-se monge beneditino, dedicou-se à pregação e à pacificação. No trajeto para Premontré, fundou uma nova ordem de clérigos regulares, chamados premonstratenses.
foi arcebispo de Magdeburgo e faleceu em 1134. São Artêmio e Paulina mártires na Via Aurélia. Artêmio, carcereiro dos cristãos Pedro e Marcelino, tinha uma filha, Paulina, que era endemoninhada. Os dois prometeram libertá-la do demônio se ele se convertesse. Após o milagre, Artêmio decidiu tornar-se cristão, com sua esposa Cândida e sua filha Paulina. Eles foram martirizados na Via Aurélia. São Cláudio, abade e bispo. São Cláudio é um dos santos mais ilustres da França, apesar de sabermos pouco sobre a sua vida. Nasceu em Salins e depois se tornou cônego da Catedral de Besançon, da qual foi arcebispo. Após alguns anos, retirou-se para o mosteiro de Condat, onde foi abade por 55 anos, até a sua morte em 703.